Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, povo querido que está sempre conosco nesta viagem através das páginas da Bíblia. Eu sou o Fábio e estou aqui de novo, mais uma vez, one more time, para nós juntos aprendermos mais um pouquinho do texto bíblico, tá bom? Como vai vocês? Tudo joinha? Tudo beleza? Espero que sim. Hoje a gente vai ver Evangelho de Marcos, capítulo 9, a parte 3, foi onde nós paramos. Nós vamos falar bastante sobre ali Jesus em contato com o pai daquela criança ali, onde ele disse, olha, se tu creres, tu verás a glória, tu verás ali acontecer, se tu crer, você vai ver a realização do milagre. Então veja que a gente vai falar bastante da onipotência da fé, o que é fé, como a gente lida com isso, qual o aprendizado que a gente tem sobre tudo isso aqui. Então não sai daí, pega o caderninho para você anotar, tá bom? Leia o capítulo 9 com calma, em oração, num lugar em silêncio, tranquilo. Depois vem para cá, convida mais gente e vamos juntos ver aqui a explicação do texto. Tudo que o contexto, o texto tem a nos ensinar, tá bom? Veja capítulo 9, versículo 23, nos dá essa ideia da onipotência da fé. O verdadeiro cristão, ele nunca dirá como aquele pai ali, se tu puderes, se tu podes, não. Ele sabe que Jesus pode. A confiança, a convicção, ela baseia-se no invisível, no eterno, nas leis e nas promessas de Deus. Portanto, nós podemos falar da humildade da fé, o reconhecimento ali. A maioria dos homens são guiados por sua experiência comum, por aquilo que acontece, pelo que eles veem. Quando essa experiência é deliberadamente deixada de lado ou ignorada, deve ser por causa de algum fato ou verdade não visível à mente natural. Mas tal descoberta, ela seria equivalente a uma comunicação divina. A fé que procede disso deve, portanto, ser inspirada sobrenaturalmente. Olha só. Só pode existir em alguém consciente de Deus e de uma relação peculiar e próxima com Ele. Se não totalmente dependente da experiência real do poder da fé, a confiança é, no entanto, grandemente sustentada e fortalecida pela fé. Descansando em primeiro lugar na consciência de alguém poderoso para salvar, cuja ajuda é prometida e garantida, e a respeito de quem pode ser dito, olha, se Deus é por nós, quem será contra nós? O homem de fé também valorizará toda indicação de que Deus esteve com ele, pois ele tem certeza de dentro e de fora que as possibilidades da fé se identificam com o poder de Deus. Assim como Deus é onipotente, no entanto incapaz de injustiça, a fé só valerá para as coisas que agradam ao Pai Celestial. A oração da fé, por exemplo, nunca é negada, pois se a resposta não assumir a forma esperada pelaquele que clama, ela provará ser substancialmente da melhor forma a bênção necessária. Deus sempre faz o melhor. Conforme ilustrado nas escrituras, nas biografias de grandes homens piedosos do texto bíblico, como diz o 11º capítulo aos Hebreus, né? É uma magnífica confirmação das promessas do Senhor, e estes são exercícios espirituais. O estudo das respostas das orações registradas na palavra de Deus e na vida dos homens de Deus. Como era de se esperar, quando ele entrou na casa, aqui conforme o texto, quando ele entrou na casa, os discípulos lhe perguntaram em particular, como é que nós não podemos expulsar o demônio?
A resposta é simples. Jesus disse: olha, esse tipo aí, ele não pode sair por nada exceto pela oração. E Mateus nos ajuda a ter uma visão ainda mais clara da causa quando diz: olha, é por causa da pouca fé de vocês. E acrescenta também: olha, é necessário jejum. A pouca fé, ela deve ter se aproximado muito da incredulidade ou da falta de fé, pois o Senhor acrescentou: se tiverdes fé como um grão de mostarda, vocês podem transformar uma montanha, transportar uma montanha de um lugar para outro, e nada vos será impossível. Aprender muito sobre a influência da fé e da oração, senão também do jejum, no trabalho designado aos discípulos e no conflito geral incessante com o mal, é uma tarefa essencial de toda a jornada cristã. Havia alguma causa impeditiva paralisando a força dos discípulos, isso é óbvio. Mas recentemente Jesus já tinha dado a eles poder e autoridade sobre todos os demônios para curar todas as doenças, e eles estão repentinamente impotentes no uso dessa autoridade. Eles podem ter acalentado sentimentos que eram inconsistentes com uma confiança tão sagrada. O registro subsequente declara claramente, veja comigo: nossa atenção está voltada para as palavras de nosso Senhor em sua exigência de oração e fé. E aprendemos imediatamente que a concessão de grande autoridade, mesmo com grande poder, não anula a necessidade de cultivar condições mentais adequadas para o desempenho eficaz dos deveres que essa autoridade impõe. A vocação para ser apóstolo, a investidura com poder para expulsar demônios, curar doenças, não dispensa a necessidade de se revestir de humildade, de viver naquele espírito de afastamento do mundo e comunhão com o Pai, que oração, mesmo que não seja acompanhada de jejum, implica. O espiritual, que maneja armas espirituais, deve manter uma sensibilidade espiritual. Isso não pode ser mantido sem aquele verdadeiro jejum, que é um afastamento não só do alimento, mas do espírito do mundo. Ou sem aquela oração que é uma verdadeira comunhão com o Pai. Ou sem aquela fé que é o verdadeiro poder da alma. A obra da igreja cristã, ela é essencialmente a mesma de era em era. Embora sua fase externa possa mudar e desaparecer, expulsar demônios, soa estranhamente aos ouvidos modernos. Suas associações, embora estranhas e pitorescas, estão muito distantes para atrair seriamente nossa atenção. Temos o hábito de descartá-lo, de maneira improvisada, como uma forma de atividade religiosa necessariamente confinada a um período de transição do desenvolvimento do cristianismo e sem relação com a nossa ou qualquer outra época. Mas essa é apenas uma visão superficial nossa a respeito do Evangelho, da obra do Evangelho, que levará a tal julgamento. Expulsar demônios é uma tarefa que pertence tanto ao servo de Cristo hoje, como ao apostolado. A forma particular assumida pela posse pode não ser a mesma, mas o fato da posse ainda continua, e a missão do Filho de Deus de destruir as obras do diabo, ela deve ser cumprida, até que as almas humanas elas sejam libertadas da escravidão, a que Satanás impõe, submete e subjuga. Em cada desejo, o pensamento pecaminoso, Satanás ganha uma posição. Com todo o hábito pecaminoso formado, estabelecido, pode-se dizer que ele passa a possuir a natureza em que existe. Até que consideremos os hábitos pecaminosos não como meros hábitos, mas envolvendo a presença e o poder do maligno, não precisamos esperar entender ou lidar com o problema do mal em nosso mundo. Na obra de converter almas humanas, nós estamos lutando não apenas com aqueles que são os objetos imediatos de nossa solicitude,
mas com um antagonista sobrenatural, mantendo-os em sujeição e profundamente hábil nas artes necessárias para a manutenção de sua influência. É devido a esta característica permanente do mal na natureza humana que tais dificuldades são encontradas, como o texto nos explica, meus queridos. Veja comigo a explanação clara de que para tudo há uma estação, um tempo, para cada propósito debaixo do céu. Todo homem tem um trabalho a fazer e um tempo que lhe permitiu realizá-lo. Da mesma forma, houve um tempo para a missão de Nosso Senhor na terra, houve um tempo determinado para o seu ministério. Quando chegou a plenitude do tempo, ele desceu ao nosso mundo. Quando o trabalho que ele veio fazer foi concluído e quando o período apropriado chegou novamente, ele partiu do nosso mundo. O intervalo designado de sua estada na terra, nenhum inimigo poderia encurtar em um dia, nenhum poder poderia reduzi-lo. Não, nenhum poder poderia reduzi-lo em uma hora, num minuto que fosse. Nada poderia interferir com isso, desde que sua hora ainda não tivesse chegado. Ainda assim, apesar disso, Nosso Senhor nunca negligenciou o uso de meios adequados para prolongar sua estada na terra até que sua grande obra fosse realizada e o período destinado fosse concluído. Consequentemente, nós o encontramos voltando para a Galiléia e não andando mais entre os judeus, porque os judeus procuravam matá-lo. E posteriormente, quando a atenção de Herodes foi dirigida a ele, sua morada, mesmo na Galiléia, se tornou um tanto insegura, o encontramos se retirando para os distritos mais remotos e menos populosos daquela província. Além disso, nós somos informados de que Jesus posteriormente havia ido ainda mais longe do contato com seus inimigos, passando além da Galiléia até chegando ao território fenício. Isso ele fez, para o que parece, escapar da observação, pois enquanto estava lá, ele entrou em uma casa, mas ele não podia se esconder. Houve uma tentativa por parte do povo de torná-lo rei. Como após o milagre ali de alimentar os 5.000, nós lemos que quando Jesus percebeu que eles viriam e o levariam à força para torná-lo rei, ele partiu novamente para uma montanha afastada. Veja só. Por impulso do sentimento popular, eles poderiam tentar colocá-lo à frente de uma rebelião, se não de uma revolução, contra as autoridades existentes e tentar restaurar a Israel o reino temporal que Israel tão ardentemente buscava. E assim nos descobrimos que quando ele restaurou o surdo-mudo, ele os advertiu de que eles não deveriam contar a ninguém. Novamente, quando ele curou o cego em Betsaída, ele o mandou embora para sua casa, dizendo: olha, nem vá à cidade, nem conte isso a ninguém na cidade. Qualquer cidadão que ele pudesse encontrar a caminho de casa. Além disso, após a transfiguração, ele os ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto até que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Através da Galiléia, ele não queria que ninguém o soubesse. Mesmo a exceção aparente é facilmente explicada. Nem há qualquer discrepância real aqui entre a liminar que ele impôs a eles após a restauração do surdo-mudo. A direção que deu ao endemoniado do capítulo 5 foi que ele deveria ir para casa, para os seus amigos e contar-lhes quão grandes coisas o Senhor fez por você e como ele teve compaixão de você. Sem dúvida, era o mesmo distrito de Decápolis, onde os 2 comandos foram dados, mas na última ocasião, o nosso Senhor estava prestes a deixar o distrito em questão, de modo que não havia risco de seu ministério ser obstruído pelo assunto divulgado. Na primeira ocasião, ele iria permanecer por um tempo na região. Houve 3 grandes momentos no ministério de Nosso Senhor. O primeiro foi o dos milagres, pelos quais ele atestou a divindade de sua missão. O segundo momento foi o das parábolas,
pelas quais ele desenvolveu a natureza de seu reino. O terceiro foi o sofrimento, pelo qual ele padeceu pelos pecados de seu povo. Os milagres começaram com aquele em Caná da Galileia. As parábolas propriamente ditas começaram por volta do início do último ano da obra e ministério do Salvador. Embora seu ensino parabólico ele tenha começado nesse período a assumir uma forma mais formal, ele sempre empregou em certas ocasiões expressões parabólicas de um tipo mais breve, mais curto. Assim, por exemplo, no Sermão da Montanha, a semelhança dos construtores sábios e tolos com o qual esse sermão termina é ainda mais nitidamente parabólico. Enquanto posteriormente, antes do início de seu método regular de instrução, estritamente parabólico, nós encontramos expressões proverbiais ou breves, como do remendo, como as expressões breves parabólicas, como o remendo ali da roupa velha, do vinho novo, das garrafas velhas, além do credor e dos dois devedores. Ainda assim, a partir do período indicado, o seu ensino por parábolas tornou-se mais frequente e metódico. E a gente vai continuar estudando isso aqui nos evangelhos, parábola por parábola, milagre por milagre, capítulo por capítulo, enquanto Deus nos der força, ânimo e coragem. Tá comigo? Vamos junto? Conto com a sua presença, com a sua audiência e a sua paciência, tá bom? A gente se encontra em breve. Em nome de Jesus, se Ele nos permitir. Deus abençoe. Tchau, tchau.